E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Poca Matemática e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da banca seleta concursos. A gente teve aquele problema que eu falei em vídeos anteriores, que era provas anteriores. A gente tinha pouco modelo, mas agora eu vou analisar aqui duas provas, que é a prova da Prefeitura de Cachoeira e também a prova da Prefeitura de Serra Preta, certo? Eu não havia especulado muito porque não dá para a gente falar muito sem ter provas na mão. Então eu trouxe aqui para a gente analisar quais são os conteúdos que mais caem, certo? O que priorizar. Aí chegando para a reta final a gente tem que priorizar alguns conteúdos, ok? De antemão quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esses vídeos. É muito importante para o nosso trabalho. Banca seleta concursos, conteúdos mais cobrados na prova de matemática para nível médio. Aqui eu coloquei divisores e aqui eu coloquei uma observação, divisores e múltiplos, MMC e MDC, certo? Proporção, barra regra de 3, porcentagem, juros simples, progressão geométrica, estudar PA também, tá? Equação do segundo grau, função do segundo grau. Então, aqui eu coloquei uma observação interessante. Moisés, por que essa observação? Porque a banca seleta ela anda observando muito provas de vestibulares. Então, as provas de vestibulares sempre elas colocam uma questão de noções de estatística, principalmente a parte de média, moda e mediana. Então, eu percebi pouco na banca seleta concursos. Como a banca tende a priorizar alguns conteúdos, mas tem outros que ela muda para não ficar a prova muito parecida. Então, eu sugiro que seja um assunto que você esteja dominando, principalmente média, moda e mediana. Por exemplo, saber calcular a média, a moda e a mediana em dados aleatórios. Vamos agora para as questões específicas. Aqui eu vou analisar, pessoal, como esses conteúdos mais cobrados aparecem nas provas. Aqui eu vou trazer duas provas, a prova da Prefeitura de Serra Preta e também a prova da Prefeitura de Cachoeira, certo? Aqui os divisores, então lembrando que aqui é um assunto que pode ser tratado como divisores ou como operações elementares mesmo, a parte da divisão, certo? Aqui o crivo de Eratóstenes, lembrando que não precisa saber nada sobre divisores para essa questão, mas como fala de números primos aqui, é interessante que você saiba o conceito de números primos, porque a questão pode variar. E números primos usa, por exemplo, a ideia de divisores. Para saber o que é número primo, você precisa saber que números primos são números que possuem apenas dois divisores, tá? Então, por isso, a ideia de colocar divisores aqui e essa questão aqui de números primos. Tranquilo? Vamos nessa. MMC, tá? Aqui, essa questão 11 da Prefeitura de Serra Preta cobrou sobre MMC e a questão 19 da mesma banca cobrou sobre MDC. Então, MMC e MDC é bastante cobrado nessa prova da banca seleta concurso. Ainda tem questões que envolvem os dois, MMC e MDC. Certo, aqui eu não coloquei, existe uma questão que envolve MMC e MDC na Prefeitura de Cachoeira. E tem que saber aquelas propriedades básicas de MMC e MDC. Então, MMC e MDC, aqui as questões como vem aquela parte de problemas envolvendo MMC e MDC, certo? Proporção, aqui uma questão envolvendo proporção e também regra de 3. Ok? Então, proporção e regra de 3 também é cobrado. Aqui vocês estão vendo uma questão cobrado nas provas. Porcentagem também, ó, principalmente potência de porcentagem, na verdade. Então, porcentagem de modo geral é cobrado. Então, olha essas questões assim mais específicas também. Porcentagem elevada ao quadrado, raiz quadrada de porcentagem, porcentagem elevada ao cubo. Que, na verdade, a gente pode pensar como sendo uma fração, quando vier a taxa aqui em porcentagem, tá? Aqui na Prefeitura de Serra Preta, outra questão de porcentagem, onde fala de decréscimos. Uma porcentagem sobre um valor, depois a outra porcentagem sobre o outro valor. Então, porcentagem também é cobrado na prova da banca seleta concursos.
Juros simples, aqui eu coloquei o modelo das questões que envolvem juros simples, tanto na prova de Cachoeira como na prova de Serra Preta. Progressão geométrica, as duas provas também foi cobrado, tá? Lembrando que uma mais específica e o outro mais através de problemas que você não precisa necessariamente saber que é uma progressão geométrica, mas é interessante que a gente saiba o conceito de progressão geométrica, saiba as fórmulas de soma, de termo geral, enfim, para que se a questão for longa, tiver muitos termos, é interessante que você saiba as fórmulas. Ok? Então, PG também é bastante cobrada. Aí nas duas provas foi cobrada, uma mais específica e outra um pouco mais através de problemas que você não necessariamente precisa saber o que é uma PG. Mas é interessante que a gente saiba as fórmulas de termo geral, saiba as fórmulas da soma dos termos de uma PG. Porque se vier uma questão de vários termos, é mais interessante a gente utilizar as fórmulas do que ficar fazendo de um por um. Mas é interessante também que a gente compreenda o que é uma PG, tá? Então, meu curso completo, eu abordo isso devagarinho. Os conteúdos mais complexos, eu vou colocando aos poucos mesmo, para você entender o que é, para você perceber que você pode fazer sem usar fórmulas. Tem outros que eu mostro para vocês a importância de utilizar as fórmulas, porque tem questões que é muito longa, se a gente for fazer de uma a uma, calculando quem são esses termos para depois somar. Então o ideal é que a gente entenda e a gente faça algumas questões que dá para fazer sem utilizar as fórmulas, mas tem outras que a gente tem que deixar claro para o aluno que se você for tentar fazer de um a um mesmo, somando um a um, você vai passar o dia todo e não vai conseguir terminar a sua questão, certo? Então, para cada situação a gente deixa claro isso para o aluno. O curso está completo, quem puder investir mesmo eu indico, não é porque o curso é meu não, mas está com uma qualidade imensa, certo? Tem as provas também da banca, se você quiser pegar as provas. Vou deixar o link aqui na descrição para você baixar. Eu já tenho um vídeo aqui explicando como fazer isso. E também eu coloquei agora um outro modelo, através de formulário, que você preenche só o seu nome, o seu e-mail e o cargo que você pretende fazer o curso. E vai diretamente lá e baixa esse formulário. Eu fiz aí, coloquei aí para vocês baixarem a prova. Tem algumas pessoas que estavam com dificuldade na plataforma lá, na parte gratuita. Beleza? Equação do segundo grau também caiu nas duas provas, tanto na prova de Cachoeira como na prova da Prefeitura de Serra Preta. Também equação do segundo grau, função do segundo grau foi cobrado nas duas provas. Tem até essa função aqui que eu não concordo, não acho que deveria ser cobrado, porque é função de modo geral, mas foi cobrado aí e a gente tem que fazer. Depois, se a gente errar, a gente entra com recurso, mas já foi cobrado em um modelo de provas, é interessante que a gente faça também, tá? O meu curso está todas resolvidas, as questões, tem várias provas resolvidas, é um curso completo, tá? Quem puder investir, invista mesmo. Aqui eu coloquei uma observação, a maioria dos conteúdos são comuns ao nível fundamental e médio. Por exemplo, uma questão pode cair nas duas provas, tanto de nível fundamental como de nível médio, certo? E aí, resumo geral da prova de Cachoeira. Aqui eu observei cada questão e coloquei aqui os conteúdos que são cobrados. Na prova de Cachoeira, Bahia, questão 11, trata sobre função do segundo grau. Questão 12, trata sobre a equação do segundo grau. Questão 13, média aritmética. Lembrando, pessoal, que tem algumas questões que você pode resolver também por outro método. Eu acho que esse aqui, a questão 12, ela pode ser resolvida tanto por equação do segundo grau, porém, o candidato pode interpretar de um outro modo e resolver por equação do primeiro grau e ainda pode resolver por operações elementares, tá? Então, eu acho que essa questão 12 que pode ser utilizado por essas três formas. Eu fiz essa questão dessas três formas, ok? Então, no meu curso, eu tive esse cuidado de observar diferentes formas que uma questão pode ser resolvida. Média aritmética, também, questão 13 trata sobre média aritmética. Questão 14, soma dos três termos da PG. Questão 15, proporção. Questão 16, MMC e MDC. Questão 17, porcentagem.
Questão 18, regra de 3, poderia pensar também como proporção ou operações elementares. Questão 19, crivo de Eratóstenes, é aquele dispositivo para nós calcularmos os números primos, e aí números primos envolve a ideia de divisores. E a questão 20 trata sobre juros simples. A resumo geral da Prefeitura de Serra Preta. MMC é aquele problema trivial, os elementos que se repetem de período em período, se aconteceu hoje, depois de quanto tempo irá se repetir, mais ou menos isso. A questão 12 trata sobre fração, através daqueles problemas, e que nós precisamos também saber resolver a equação do primeiro grau. Questão 13 trata sobre porcentagem. Questão 14 trata sobre a equação do segundo grau. Questão 15 trata sobre progressão aritmética. Questão 16 trata sobre MMC e MDC. Questão 17 trata sobre função geral, aquela ideia que eu falei que eu não concordo com função geral, teria que provar, mostrar para a gente que era a função do segundo grau ou do primeiro grau, que o edital só cobra a função do primeiro grau e do segundo grau, e ali trata de uma função de um modo geral, tá? Mas colocou na prova, nós temos que fazer. Se errar, a gente entra com recurso. Questão 18, PG, soma dos 6 termos da PG. Questão 19, trata sobre MDC. E questão 20, trata sobre operações elementares, a ideia de divisão ou a ideia de divisores também. Ok? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a análise dos conteúdos mais cobrados. A galera me pediu aí e eu coloquei aí. Lembrando que meu curso está completo. Eu bati bem nesses conteúdos mesmo, os conteúdos que foram cobrados. Eu coloquei o máximo de questões possíveis. O curso está completo, está um precinho bastante acessível. Quem puder investir, investe nesse curso, porque conhecimento não é gasto, conhecimento é investimento e com certeza você investindo, você vai ter retorno mais cedo ou mais tarde. Então, quero agradecer a todos vocês, quero pedir mais uma vez seu like, curtir, comentar e que a gente tá aí nessa luta. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau e fui!